E é necessário prestar atenção, por isso é gravado e você pode ouvir depois. Nós não temos isso escrito, poderia até ser escrito para registrar de outra maneira também. É o confronto Rússia versus Estados Unidos nos tempos atuais. Vamos procurar entender. Os grandes polos do mundo são Ocidente e Oriente, Estados Unidos e China. Tem nada a ver com a Rússia. Mas a Rússia não quer perder uma posição que já teve na época da Guerra Fria. A Guerra Fria, na década de 60, 1960, quando o comunismo se expandia e a Rússia adotava o comunismo e tinha tomado pela força o comunismo, não pela persuasão, mas pela força, um monte de países à sua volta e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa União Soviética era rivalizada com os Estados Unidos e eles faziam ameaças, desenvolviam uma bomba atômica maior, outro desenvolvia um sistema de foguete mais sofisticado, uma arma desse tipo, arma de outro tipo, um porta-aviões assim, um submarino não sei o que lá, e isto com várias escaramuças pequenas, onde um entrava, outro entrava, em vários países do mundo, atiçava, aumentava a confrontação na chamada Guerra Fria. Uma guerra que nunca aconteceria, porque não era para acontecer. Havia até um telefone vermelho lá da Rússia, nos Estados Unidos na Rússia, quando fosse um caso de emergência, um ligaria para o outro. O confronto não poderia acontecer, mas o mundo precisava acreditar que havia um confronto na Guerra Fria. E assim, muitos países, para não ficarem isolados, se abrigavam debaixo do guarda-chuva da União Soviética. Outros países eram mais simpatizantes dos Estados Unidos e ficavam aliados dos Estados Unidos. E algum país independente ficava com medo de ficar independente. Mas depois de algum tempo começaram a surgir os países não alinhados e mudou essa problemática aí. E a Guerra Fria, então, de certa forma, se arrefeceu, o mundo passou a ser multipolar, outros polos. A China começou a se levantar, países não alinhados, subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, começaram também a não se posicionar, nem aqui nem lá, e então o mundo mudou. Mas a Rússia perdeu muito, porque a União Soviética se desfez, o comunismo foi um fracasso econômico e em resultados, e a Rússia ficou pobre, digamos assim. Mas a Rússia precisou sobreviver e eles começaram com o seu Vladimir Putin, que é uma espécie de ditador da Rússia. Eles simulam eleições, mas ele sempre ganha. Ou o presidente ou o primeiro-ministro, mas quem manda é sempre ele. Na Rússia, o seu Vladimir Putin é inteligentíssimo. Ele precisava achar algum caminho para a Rússia voltar a crescer, porque a Rússia tinha ficado muito inferiorizada em relação à China e sem comparação com os Estados Unidos. A Rússia ficou problematizada, pobre, enfraquecida e com problemas internos. O seu Vladimir Putin sonhou em reaglutinar as forças, fazer uma Rússia forte e poder confrontar de novo outros países. E com uma certa inteligência e boas estratégias, ele conseguiu se meter em vários conflitos e aparecer no cenário mundial, até que achou alguns nichos para a Rússia crescer. A Rússia não tem agricultura significativa, é um país muito frio, ela produz petróleo e gás, mas os Estados Unidos fizeram petróleo e gás caírem de preço e vão continuar a cair. Agora a onda são carros elétricos, então o petróleo vai perder importância e é o que a Rússia tem. Mas fora isto, ela fabrica armas. A Rússia precisava
inventar situações de guerra para poder vender armas, até que descobriu o nicho muçulmano. Os países árabes e muçulmanos, a Rússia está tratando na palma da mão e fazendo aproximação com todos eles e, de fato, está conseguindo. Hoje, os países muçulmanos estão reconhecendo uma certa liderança, alguns do Irã, outros da Turquia, alguns da Arábia Saudita. Turquia era aliada dos Estados Unidos, porque pertence à Europa, mas já saiu, houve o divórcio, hoje Turquia é inimigo de Israel e dos Estados Unidos. A Turquia está no colo da Rússia. O presidente Donald Trump tenta namorar de novo a Turquia e trazer a Turquia, mas não está conseguindo, nem vai conseguir. A Turquia é aliada feroz da Rússia, e o Irã, que é muito odiado por outros países árabes, porque não é árabe, é persa, também está com a Rússia e é um país poderoso, mas um líder muçulmano que financia movimentos guerrilheiros em vários outros países. A Arábia Saudita era totalmente aliada dos Estados Unidos, mas ultimamente eles ficaram mordidos porque as armas americanas não os defenderam de um ataque do Irã para suas instalações de petróleo. E eles agora já decidiram que vão comprar sistemas de defesa da Rússia. A Rússia achou esse nicho de mercado e começou, então, a agradar os países árabes e se meter nas lutas deles, tentando pacificar, ajudar e fazer alianças aqui. Hoje a Rússia está atolada até o pescoço no Oriente Médio, o que nunca desejou, mas forçada pelas circunstâncias, e nós lemos aqui entre parênteses, forçada por Deus, a Rússia está sendo obrigada a se meter no Oriente Médio. Ela está, de certa forma, ligada ao Egito, ligada totalmente à Síria, aliada da Turquia, totalmente aliada do Irã e tentando conquistar a Arábia Saudita. E os outros países árabes e muçulmanos já estão também se aproximando cada vez mais da Rússia. A Rússia depende de propaganda para dizer que suas armas são boas. Na prática, eles têm levado uma surra com suas armas na Síria, mas eles também não têm levado para lá as armas melhores, e agora eles estão sendo obrigados pelas circunstâncias, eu digo obrigados por Deus, e eu vou explicar por que Deus está agindo assim. A Rússia está sendo obrigada a levar suas melhores armas para lá. Por exemplo, a Rússia está desenvolvendo, porque não está comercial ainda, um super sistema de defesa chamado S-500. Eles dizem que é o mais moderno do mundo, que é capaz de detectar um míssil a 5 vezes a velocidade do som. Eles detectam qualquer foguete americano que vier e destroem no ar. E esse sistema está sendo levado ainda em testes para a Turquia. Nós entendemos que está sendo levado para o Oriente Médio para ser testado com relação às armas de Israel. Agora, os Estados Unidos estão acumulando uma sequência de erros estratégicos. Os Estados Unidos não souberam tratar a Turquia e perderam a Turquia. Só tem um detalhe: os Estados Unidos têm 50 mísseis com bombas atômicas trancados dentro da Turquia. E eles não podem tirar de lá, porque a Turquia não é amiga dos Estados Unidos. A Turquia hoje é adversária dos Estados Unidos e está junto com a Rússia. A Rússia está tentando levantar de novo a Guerra Fria e confrontar os Estados Unidos. Não vai haver essa guerra. A Rússia não tem planos para essa guerra, mas está tentando levantar essa confrontação com os Estados Unidos para despertar o apoio de outros países, principalmente árabes e muçulmanos. A Rússia não tem mais interesse no comunismo, ela tem interesses comerciais. Como petróleo
e gás ela não consegue vender muito, ela tem que vender armas. E então ela está fomentando guerras, incentivando os países árabes e muçulmanos contra Israel. A Rússia nunca quis lutar contra Israel, mas agora, por necessidade de vender armas, a Rússia está se vendo na necessidade de entrar com os países árabes nessa política contra Israel. Preste atenção, Rússia nunca quis, mas agora está sendo obrigada pelas circunstâncias, obrigada por Deus a se aliar aos árabes contra Israel. E a Rússia está cada vez colocando armas mais sofisticadas lá no Oriente Médio por necessidade. Israel ataca e se defende como pode, mas a Rússia está sendo levada então a botar armas lá. Agora vem o outro aspecto interessante. A Rússia sabe muito melhor do que eu e do que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer está baseado em analistas internacionais e principalmente o que está falado no Congresso dos Estados Unidos de público para todo mundo ouvir. Em resumo, os Estados Unidos estão errando estrategicamente a todo o tempo. Estão insistindo em manter uma presença lá no Mar da China, entre China e Japão, inferiorizados. Os americanos estão cada vez mais sendo expulsos de lá e não tem nada para eles fazerem lá. Mas eles estão perdendo tempo e gastando dinheiro e mantendo armas lá. Os Estados Unidos ultimamente investiram a maior parte do que eles podiam, 800 bilhões de dólares. É algo colossal, assustador, na fabricação de um avião, o F-35. Os Estados Unidos investiram tudo em um avião, o F-35. Esse avião é para ser o super avião do momento. Mas isso já tem 20 anos atrás que eles começaram esse projeto. Inclusive a Turquia fazia parte e recebeu informações importantíssimas sobre o projeto desse F-35. O projeto demorou. A Rússia desenvolveu um sistema sofisticado contra o avião F-35. O avião F-35 ainda está tendo muitos problemas, está em teste. Eles têm projeto de fabricar mais de 2.000 desses aviões. Cada um custa uma fortuna. São super modernos e só que estão dando muitos erros, não estão aprovados ainda para serem usados em guerra, estão em testes. A Turquia tem bastante informações porque a Turquia participou desse projeto. Ultimamente, os Estados Unidos desligaram a Turquia do projeto do avião F-35, mas a Turquia sabe muita coisa, recebeu muitas informações e passou para a Rússia desenvolver o sistema anti-avião, o sistema S-500, sofisticado para atacar o F-35. Então, foi um erro estratégico dos Estados Unidos investir tudo em avião, enquanto a Rússia investiu tudo em mísseis antiaéreos, contra avião. A Rússia investiu em mísseis. Hoje o mundo está caminhando na direção de mísseis e os Estados Unidos ficaram atrasados com mísseis. Os Estados Unidos não desenvolveram mísseis, investiram tudo em avião. Hoje o mundo reconheceu que os mísseis são muito superiores aos aviões. Os Estados Unidos erraram na estratégia, estão enfraquecidos, investiram tudo num avião que está dando problema e que vai demorar a estar pronto para a guerra. Digamos assim, pelo menos daqui a uns 3 anos para que esses aviões estejam bons e apropriados para uma guerra. A Rússia sabe que tem pelo menos uns 3 anos aí de liberdade para atuar, mas como eles desenvolveram mísseis sofisticadíssimos contra esses aviões, eles estão tranquilos e estão se sentindo muito fortes, a Rússia, que ultimamente estava bastante inferiorizada em relação aos Estados Unidos, mas agora estão se sentindo fortes. E outro erro estratégico dos Estados Unidos, eles não souberam administrar a situação de hidroaviões, de esses
porta-aviões. Os Estados Unidos investiram em porta-aviões há anos atrás. As verbas foram curtas, eles botaram todas no desenvolvimento do avião e não desenvolveram os porta-aviões. Hoje os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, sendo que 6 docados em reparo e que não vão sair tão cedo. A Rússia sabe disso. A Rússia tem um ou nenhum porta-aviões. A Rússia não ligou para porta-aviões. Preferiu submarinos e mísseis e estão vendendo isso para o Oriente Médio todo. Os Estados Unidos erraram com a estratégia de porta-aviões. Os Estados Unidos erraram com a estratégia de fabricar avião, investir tudo num avião F-35. Os Estados Unidos estão errando estrategicamente com relação a bases aéreas. Eles não podem mais usar a Turquia para uma guerra contra a própria Turquia, contra a Rússia ali no Oriente Médio. Os Estados Unidos estão erraram no Afeganistão, agora estão querendo sair do Afeganistão, já saíram da Síria, erraram no Iraque, hoje o Iraque está nas mãos do Irã. Os Estados Unidos estão errando uma após outra. Bom, mas eu quero arrematar o assunto dizendo, hoje os Estados Unidos estão enfraquecidos. A maior parte dos porta-aviões estão em reparo. Os americanos estão falando isso no Congresso deles, criticando as administrações atuais. E os Estados Unidos investiram tudo num avião que ainda não disse a que veio. Há 20 anos estão investindo e o avião ainda não está preparado para combate. Talvez porta-aviões e aviões dos Estados Unidos só daqui a 3 anos. Então eu quero arrematar esse assunto. A Rússia está cada vez mais fortalecida, cada vez mais dentro do Oriente Médio e dentro de 3 anos a Rússia sabe que vai ter um caminho relativamente livre para atuar no Oriente Médio e os Estados Unidos não vão ter condições de fazer frente à Rússia no Oriente Médio, pelo menos em 3 anos. Com isto, havendo condições específicas e Deus vai fazer acontecer, a Rússia vai se sentir forte para invadir Israel, junto com os países árabes. Eles vão acreditar que os Estados Unidos não vão ter condições de defender Israel. Está entendendo? Quando isso acontecer, é o Gog e Magog. Invasão de Israel pela Rússia, que já está perto, pode acontecer nos 3 anos, porque depois disso os Estados Unidos se recuperariam ou poderiam se recuperar, mas dentro de uns 3 anos a Rússia pode invadir Israel. É o Gog e Magog. Mas quando isso acontecer, o arrebatamento já terá acontecido. Então, entenda essa situação, porque a Rússia é tão importante, porque é o ator principal do Gog e Magog. É o Gog que vai invadir Israel. E os Estados Unidos vão, de alguma forma, tentar defender Israel na invasão do Gog e Magog. Capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Web Rádio Ramá.